Bom dia, igreja! Bom dia! Quem está animado? Amém, eu também. Que bom, muito bom estarmos aqui mais uma vez no Oikos Center para o nosso acampamento de famílias da nossa igreja. Muito bom ter cada um de vocês aqui, ficamos felizes em ter esse grupo lindo, né, nesse ano. Sejam todos bem-vindos, né, alguns nos visitando, a gente vai ao longo desse culto, né, apresentar os visitantes, mas desde já sejam todos bem-vindos, desde o mais novo até o mais experiente. O mais novo é quem mesmo? Não, o bebê da Camila. Bebê da Camila. Dá um tchau aí, bebê da Camila. Aê! O bebezinho que está ali no ventre. Cadê a mais experiente? De 81. Aê! Muito bem. Sejam todos bem-vindos, desde o bebê da Camila, a minha mais nova ovelhinha, até a minha mais experiente ovelhinha Manuzinha. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Iniciar o nosso culto. Muito bom ter cada um de vocês conosco. E desde já agradecemos, como eu já disse, a presença de todos. E que bom que todos chegaram bem. O Martin entrou no processo aos 49 do segundo tempo, da prorrogação. Mas que bom que está conosco também. Deus abençoe, Martin. A gente estava orando para você estar aqui. E Deus abriu todas as portas ali. Então, louvado seja Deus. Mas vamos orar também pela sobrinha do Guilherme, da Euclésia, né, que estaria exatamente aqui, a Manuzinha, que ela acabou passando mal e os pais acharam melhor não enviá-la. Vamos orar pela recuperação dela também. Vamos orar? Pai, nós estamos alegres porque podemos nesta manhã nos reunirmos nesse lugar tão belo que o Senhor criou, para juntos, ó Pai, termos o nosso acampamento de famílias da Igreja Batista Emanuel. Desde já, ó Pai, obrigado por todos que estão conosco, desde o bebezinho da Camila até a Manuzinha. Obrigado pela vida de cada um dos amados que vão passar esses 2 dias aqui com a gente e que seja um tempo, ó Pai, transformador, renovador, de bálsamo do Senhor sobre cada uma de nossas vidas. Ó Pai, como foi gostoso ouvir de algumas pessoas que me disseram que estavam vindo para cá para viver uma experiência com o Senhor. Elas vieram também brincar, elas vieram também ter comunhão, elas vieram também comer, mas elas têm como objetivo principal sair daqui espiritualmente diferente de como chegaram. E isso, ó Pai, nos alegra muito e que essa possa ser a visão, o desejo de cada um de nós, que possamos sair daqui diferente de como entramos para a glória do Senhor. Ó Pai, nós estávamos orando por dias lindos, ó Pai, diante de previsões de tempo mais carrancudo, chuvoso, e o Senhor já nos deu logo cedo esse sol lindo, tudo para a glória do Senhor. E a nossa oração é que assim permaneça esse tempo seco, para que à noite possamos ter o nosso culto da fogueira, e amanhã cedo ter a nossa caminhada de oração na estrada da oração. Colocamos tudo isso diante do Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando. Ó Pai, desde já consagramos agora esse acampamento, oficialmente, começando agora com o culto, e também tudo que vamos fazer nesta manhã, que seja de agrado do Senhor, que chegue ao Teu trono como cheiro suave, e que, ó Pai, o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Desde já, obrigado por esse espaço, obrigado pela Every Home, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito através dessa organização missionária e por tantas milhares e milhões de vidas que estão sendo alcançadas com a Tua palavra ao redor do mundo. E desde já, obrigado, e é em nome de Cristo que eu peço agradecido. Amém. Amém. Ainda em pé, nós vamos adorar a Deus com 2 canções. Bom dia! Nossa, gostei de ver quando o pastor perguntou, tá todo mundo animado, ô bênção. Então vamos iniciar, nós vamos animar um pouquinho mais. Somos acampantes. Quantos conhecem? Todos conhecem? Amém. Vamos aprender agora.
Desculpa, irmãos. Vamos começar A porque gente tá tem uma aprendendo letra hoje, tá? errada lá, ó. Então é que amam ao Senhor, não cantando com fervor. Então, desculpa, vamos de novo. Rebobina a fita e vou começar tudo de novo. Eu te louvarei, né? Vamos entronizar o Senhor neste momento, que Ele possa trabalhar em nossos corações de uma forma toda especial e que cada momento aqui possa ser vivido uma experiência com o Senhor. Amém? Amém. Glorificarei,
Os amados podem se assentar. Amados, vamos a alguns avisos. Opa, tá falhando. Deixa eu trocar aqui. Maravilha. Vamos a alguns avisos. O primeiro deles é que os irmãos perceberam que para vir para cá, vocês tiveram que criar um espaço extra nos carros de vocês. Quem aqui passou por isso? Os nossos carros ficaram pequenos, né, para tantas coisas, além dos instrumentos, além das nossas bagagens. Então, a gente já está trabalhando para que no nosso próximo acampamento, a gente disponibilize um micro-ônibus, um ônibus grande, uma van, para nos ajudar a trazer tudo. Porque realmente ficou muito apertado, porque assim, o ano passado, a gente veio com metade dessa turma. Então, os carros estavam mais leves, mais tranquilos. Eu e a minha família viemos até antes, né, e tinha espaço para todo mundo. Esse ano a gente mudou a data da vinda, que a gente viria, eu e minha família, nós chegaríamos aqui na quinta, para ter um tempo em família, de descanso, e vocês chegariam depois. Mas por falta de espaço, eu tive que sair na sexta também, ontem, para trazer pessoas também, no caso foi a Sara e a Lorena, ainda bem que elas trouxeram poucas coisas, Deus abençoe, amém. Que o nosso carro também, para vocês terem uma ideia, até atrás da cadeirinha da Maria Luísa tinha coisa, né, nos pés da gente, onde você imaginasse tinha coisa nossa ou delas, né. Mas o ano que vem a gente vai ter, né, ou se a gente for ter o acampamento ano que vem, eu estou comentando se, vou explicar, a gente vai alugar um micro-ônibus, um ônibus, enfim, a gente vai trabalhar isso para que a gente tenha mais possibilidades de trazer mais gente, porque aqui cabe mais de 200 pessoas, porque além desses alojamentos aqui, tem 2 alojamentos lá embaixo. Inclusive, lá embaixo tem até ar-condicionado. Eu tenho no meu quarto com a minha esposa, tá? Desculpa. Mas lá embaixo, para quem vai ficar nos alojamentos, lá embaixo tem ar-condicionado. Amém. Louvado seja Deus pelos ventiladores. Cadê a Carol que o ano passado perdeu o dela? Sabe aqueles memes da internet que você liga o ventilador e começa a sair faísca? Foi o dela o ano passado. É que as tomadas são 220, o dela é 110, de repente ela liga e vê, o negócio tá bom. Aí começou a sair pipoco para tudo que é lado, né, minha ovelha? Então o seu ainda tá melhor do que o dela, então não reclama não, tá bênção. Mas, amados, ano que vem, se a gente for ter acampamento, se não no ano seguinte, a gente vai providenciar um transporte maior para ajudar a trazer tudo, são muitas coisas, os instrumentos, e a gente precisa ter um espaço maior. Isso é um bom problema, né? Porque, graças a Deus, estamos ampliando, estamos aumentando, crescendo, então isso é um bom problema. Mas, o ano que vem, a gente não sabe se nós vamos ter um acampamento ainda. Por quê? Porque nós vamos fazer uma reforma no templo da igreja. A gente estava discutindo isso essa semana em reunião com toda a diretoria da igreja, líderes de ministérios. A gente vai ter que investir cerca de R$80 mil para dar uma repaginada no templo da nossa igreja. E lembrando que não é estética apenas, é manutenção corretiva para que não haja deteriorização da estrutura que nós temos. Várias partes das nossas laterais, elas estão soltando e deixando até o ferro em amostra, né? O irmão Guilherme está cuidando disso, então ele fez um orçamento prévio, que está na casa de R$80 mil, que a gente agora vai começar uma campanha a partir de domingo que vem lá na igreja, para arrecadar esses valores até antes da metade do ano que vem, que a gente quer inaugurar o templo novo, já reformado, no aniversário de 40 anos em agosto. Tá? Então, desde já vai orando, né, para você e sua família também poderem contribuir. Os visitantes, fiquem à vontade, amém? O Pix é o CNPJ 55216-527 contra 40. Mas depois eu explico com calma, se precisarem, deixe Deus falar, amém? Deixa Deus falar, amém? Fica, 13º chegando, amém? Como eu sempre brinco, o templo não é meu, é nosso. Mas a gente vai gastar ali em torno de 80, sempre subindo um pouquinho, porque quem faz reforma sabe disso, né? Começa num valor e conforme você vai abrindo os problemas, às vezes surgem outras necessidades. Mas por isso que a gente não vai focar no acampamento ano que vem, até conseguir esse valor, para que a gente não
tenha uma visão assim muito ampla de gastos e investimentos. Chegamos no valor, perto do valor no meio do ano, a gente providencia um acampamento, day camp, alguma coisa no segundo semestre, tá bom? Mas enquanto isso, a gente não vai ter o projeto do acampamento o ano que vem, para focarmos financeiramente falando no nosso templo, porque realmente é uma questão de manutenção, não é preventiva, é corretiva já é corretiva. A gente já está lá há quase 15 anos, em janeiro vou completar 15 anos à frente da igreja, lembrando que dos 15 ficamos 2 junto com o pastor Marcos, depois ele foi para o TBI, a gente permanece até hoje, e nesses 15 anos nunca foi feita uma grande manutenção no templo, e agora chegou a hora para que a gente tenha um templo realmente lindo e também estruturalmente falando, confiável. Então, nós vamos precisar fazer esse investimento, não é opcional, é obrigatório para manutenção corretiva. Então, desde já, orem por isso, tá bom? Falando aqui do local, do nosso Oikos Center, algumas informações. Primeiro, cuidado com a limpeza do local. Ontem, alguns irmãos deixaram resto de copos, sorvete, papel de sorvete, palito, espalhados no playground e também em outros lugares do acampamento. Gente, vamos manter a limpeza. Se a gente está em quase 70 pessoas, se cada um deixar algo solto, quando a gente sair daqui, isso aqui vai estar um lixão. Concorda? Então, por favor, terminou de comer, seja bala, chiclete, sorvete, não importa, joga no lixinho. Na piscina também, pega e joga no lixinho, tá bom? Então, vamos manter toda essa estrutura limpa, como encontramos. Quando a gente chegou nos quartos, os quartos todos limpinhos, cheirosos. Então, vamos manter tudo em ordem, tá bom? Alguns irmãos me procuraram, né, dizendo exatamente isso. Pastor, a gente encontrou sujeiras em vários lugares. Então, vamos cuidar disso, desde a menor criança até o maior adulto. Todos nós somos responsáveis de manter esse ambiente limpo, tá bom? Então, peço a colaboração de todos. Depois do almoço, nós vamos ter a nossa devocional de meia hora. A devocional vai acontecer na sala de oração. A sala de oração é aquela escadinha do lado do refeitório. Quando você passa pela porta de vidro, sentido refeitório, tem uma escada. Você vai subir a escada e ali tem uma sala de oração. Nessa sala de oração não pode levar nada de comida, de bebida. Por quê? Porque é uma sala para orar. E a sala, na verdade, não é liberada para acampantes. Tá? Mas aí eu conversei com o meu primo, que é diretor, com a esposa dele, e eles liberaram para a gente, mas não é liberado normalmente aquela sala. Então, aquela sala, na verdade, nós vamos fazer a devocional lá, para que a gente possa orar lá também, mas não pode levar comida, não pode levar água, não pode levar café, para manter aquele ambiente limpo. Então, peço que quando a gente for para lá, é só meia hora, então pense nisso, a não ser... se você tem alguma necessidade de ter que ficar bebendo água, leve a sua garrafinha, o seu copinho, mas no geral não vamos levar nada para que a gente possa manter aquele ambiente seco e limpo, porque às vezes mesmo levando água, a gente vira, alguém pisa, sai andando, a gente sempre vê essas coisas que acontecem. Então lá na sala de oração não pode levar nada de bebida nem comida, tá bom? Outro aviso, horários, vamos respeitar os horários, né, para que a gente possa ter 2 dias extremamente aproveitáveis, né? Hoje, por causa da instalação dos equipamentos, demorou 15 minutos a mais do que o previsto, coloquei isso lá no grupo, que a gente ia começar o culto às 9, como começamos, e peço que os irmãos atentem para os horários. Eu vou estar sempre colocando lá no grupo quais são os horários, para que você possa realmente estar participando de todas as atividades e respeite os horários para que a gente possa aproveitar o máximo esses 2 dias. E por último, hoje à noite, se assim permanecer o tempo, nós vamos ter o nosso culto da fogueira. E a única... Amém? Amém! Quem lembra como é que foi o culto da fogueira o ano passado? Foi o culto da luz fria. Choveu, estava tudo molhado, não tinha como subir a estrada de barro e nem fazer uma fogueira molhada. Aí a gente foi para o salão lá do refeitório, ligamos aquelas luzes amarelas apenas, fizemos uma roda e fizemos um culto da fogueira sem fogueira. Mas esse ano, com a graça de Deus, não tem previsão de chuva mais, antes tinha, não tem, e vamos continuar orando para que assim permaneça. Então nós vamos ter o nosso culto aqui, e depois, quando formos para o culto da fogueira, a única recomendação, leve repelente. Não precisa levar a Bíblia para lá, tá? Mas precisa levar repelente, passa repelente. Por quê? Porque você vai andar na estradinha que tem bastante mato. Então, se você tem alguma alergia, alguma coisa, é bom passar. Quem é mais raiz e não quiser, não tem problema. A gente só avisa exatamente para não voltar com algumas picadas. Mas a incidência de insetos aqui não é muita. Mas, na dúvida, é preventivo. Se você tem um repelente, passa, que é melhor. Falando nisso, cadê o Guilherme? Guilherme,
Quando eu falei de repelente lá no grupo, o irmão me procurou perguntando se tinha repelente contra onça gui. O ano passado, gente, deixa eu falar, a gente ficou 3 dias aqui. Na primeira noite, a gente subiu de forma não oficial lá na parte mais alta. E aí foi só um grupo. O culto da fogueira seria na segunda noite, mas choveu, não deu para subir. Mas aí a gente subiu na parte mais alta, e aí lá em cima a gente orou, a gente adorou, foi um tempo bem gostoso. Mas quando a gente já estava voltando, uma onça da espécie gui entrou no meio do mato. Entrou no meio do mato. E aí, de repente, ele dá um pulo para fora e quase matou. Foi a sua esposa que quase morreu do coração. Não, foi a Josi que quase morreu do coração. Então, nós temos hoje repelente contra a onça gui, tá bom? Fique em paz. Mas, brincadeiras à parte, se você tem, use um repelente para subir. Também amanhã, na caminhada da oração, amanhã nós vamos fazer uma caminhada de oração e adoração, e depois nós descemos para o templo para fazer a parte espiritual da mensagem do culto. Amanhã o culto vai começar diferente. A gente vai subir adorando, orando, vamos orar na parte mais alta amanhã cedo, e depois retornamos para cá para fazer a parte da mensagem, tá bom? Então, esteja atento a esses avisos, por favor. Agora, amados, nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos orar por alguns pedidos de enfermos que estão na nossa lista de oração. Nós estamos aqui, mas daqui também vamos cobri-los com as nossas orações. Vamos orar pela irmã Elaine. A irmã Elaine, tudo correndo bem, ela deve ter alta do hospital entre segunda e terça, amém? Amém. Deus tem dado graça. Já são 19 dias, né, que ela está internada, teve aqueles altos e baixos, né, e graças a Deus, Deus tem dado graça. Falei com eles ontem, eu ia visitá-los na quinta, mas me deu um resfriado, eu falei, eu não vou para não contaminá-la, devo ir segunda-feira agora pela manhã visitá-la, se ela ainda estiver no hospital. Tenho ido toda semana acompanhá-los para dar todo o suporte para eles, e graças a Deus, Deus tem cuidado. Ela tem evoluído, ela tem vivido grandes milagres, grandes experiências, como o irmão Rafael colocou no grupo, né? O coração dele está passando por um teste tremendo, né? Que toda hora toma um susto, mas, se Deus quiser, agora já está na fase de estabilização, para que ela volte para casa, tudo correndo bem, entre segunda e terça-feira agora. Orem por ela. E também pelos meses que ela ainda vai ficar em casa de recuperação. Também vamos orar pela recuperação do irmão Paulinho. Também vamos orar pela vida do Ítalo, né? O genro da nossa amada irmã Irene. Cadê a irmã Irene? Está ali. Né, ele vai ter que fazer a cirurgia mesmo. Vamos orar para que tudo corra bem e também orar pela sua salvação. Vamos orar também pelo irmão Pedro, para que ele não precise fazer a cirurgia dos ombros, é o pedido dele. O irmão Marcelino também tem muitas dores nos ombros, não deixe de orar. A pequena Luísa, lá da igreja do pastor Jefferson, deu uma melhorada nos seus níveis de sangue. Ela está desenganada pelos médicos, mas os níveis de sangue melhoraram. Então vamos continuar orando. Deus está cuidando, que seja feita a vontade dele. Vamos orar também pelo pai da Yubinka, que está tratando um câncer, né? Cadê a Yubinka? Yubinka ali. Vamos continuar orando pelo pai dela e pela sua salvação também. Vamos continuar a orar pelo Fábio, que também faz um tratamento contra o câncer, pelo Durval, os exames e também a cirurgia que ele precisa fazer na bexiga. Vamos orar pela irmã Mônica Lopes. Ela está prestes a fazer alguns exames, exatamente com suspeita de tumor também, como ela colocou no grupo. Ela já tinha me passado isso há quase 2 meses atrás para que eu orasse, agora ela abriu a igreja. Orem por ela, pelos exames que ela vai fazer. Também vamos continuar a orar pela sobrinha da irmã Ana. Cadê a Ana? Ana. Vamos continuar a orar por ela. Também pelo Wellington, irmão da Fabi, da Mônica também. Vamos continuar a orar pela esposa do pastor Alex Junqueira. Ela teve alta, né, está perto de ter alta para ir para casa, mas ela ainda não acordou. Tá? É uma cirurgia que ela fez no cérebro por causa de tumor também, e agora ela vai para casa. E os médicos não deram prazo para ela acordar. Pode durar semanas, pode durar meses. Então orem para que o quanto antes ela acorde de todo esse processo da cirurgia, que Deus tenha misericórdia dela e da família. Vamos continuar a orar pela Manuela, sobrinha da irmã Euclésia. Ela estaria conosco, né? Mas infelizmente ela foi acometida de alguma virose, né? Vamos orar pela recuperação dela. E também vamos orar pelos meus exames. Terça-feira agora, vou fazer aquele exame novamente da colonoscopia para retirada de um pólipo de 3 centímetros que está ali no meu intestino, no final
finalzinho dele. O médico acha que pode ser tumor maligno, como eu já comentei com vocês, mas vamos orar. Deus está à frente, oramos para que não seja, e oramos também para que na colonoscopia eles consigam tirar todo o pólipo, porque se não conseguirem tirar, vai ter que marcar uma cirurgia para tirar, e aí começa processos mais invasivos, e a gente ora a Deus para que não precise disso. Então estejam orando. Acabei de ver o último resultado do exame de sangue que o médico pediu, graças a Deus está tudo em ordem, então isso mostra que se mesmo for algo maligno, vai ser algo pequeno, né? Então Deus tem cuidado, então vamos continuar orando. Oramos para que não seja, mas se for, Deus tem um propósito, vamos avançar cuidando da mesma forma, tá bom? Então esses são os nossos pedidos de orações. Então nós vamos nos separar em duplas de orações, 10 minutinhos de oração, compartilhe seus pedidos, ore, daqui 10 minutos o grupo de cântico vai estar aqui à frente, cantando mais uma canção antes da mensagem, tá bom? Dupla de orações, de preferência não alguém da sua família, para que você possa interagir com o grupo, tá bom? Vamos lá, 10 minutos de oração. Cuidado se alguém
esse casal precisa de paz, beleza, futuramente ter um casamento, trabalho, viver a vida deles, uma na sua vontade, mas que o Senhor esteja ajudando em cada decisão, cada dificuldade que eles têm, Pai, e que o Senhor realmente venha cuidar desse Pai, para que eles sigam firmes e animados em cada um dos caminhos do Senhor. Pai, tudo que a gente tem graça, a Ti, nesse momento, Deus, que seja um sábado abençoado, Deus, ter cada coração, Pai, nos dá luz, necessidades de vida, e também que o Senhor esteja presente na nossa vida, viver sua vontade, esse é o que eu te pedi,
Coisa assim que mandou você já te batiza tranquilo outra vez, só tranquilo. Você tipo, assim, procurei o cabelo. Mas sabe quando bate assim? Licença. Eu nunca senti desse negócio assim. Confesso a ti. Alô, 1, 2, testando. Hã? Confesso a ti. Dá uma blusa lá, dá tempo pra ele lá, barradinho. Não, é que ele tá aqui. Não, mas ali é menor. Ele vai tudo, né? Ele vai Passa a música pra gente. Confesso a ti, Senhor, eu sou fraco.
Tem gente orando ainda. É direto? Não, tudo bem, mas volta onde? Aqui, ó, nós aqui volta de novo. Ah, 2 vezes. Confesso a ti, Senhor. Confesso a ti, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar em pé e adorar ao Senhor com mais essa canção, Perdão e Graça. Deus tem derramado muita graça sobre nossas vidas. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a ti, confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita o Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, como chuva derramarás.
hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Irmão Guilherme, aproveitando você aqui à frente, pedir para que o irmão esteja orando por esse tempo da palavra que será pregada, por favor. Oremos. Grandioso Deus, Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por mais esse tempo que o Senhor nos dá, essa oportunidade, ó Deus, de estarmos reunidos, ó Deus, como igreja, para louvar, adorar o Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda fará, ó Pai. E que nesse momento, ó Deus, a Tua palavra ser explanada, que o Senhor possa usar, ó Deus, aquele que irá falar, ó Deus, conosco, que o Senhor possa usar como boca do Senhor, que venha falar somente aquilo que vem realmente do Senhor, ó Pai. E que o Senhor trabalhe em cada coração, nos dê discernimento, sabedoria, ó Pai, para que possamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem pedido para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos dê um dia abençoado na Tua santa presença. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmão Guilherme. A igreja pode se assentar e abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 6. Estamos estudando com a igreja sobre o tema oração, que é o mesmo tema do nosso acampamento. Deus colocou no meu coração a gente estar falando sobre oração com a igreja, que começou há 2 domingos atrás, para que a gente possa revitalizar o nosso momento de intimidade com Deus. Muitas vezes nós, em nossos momentos de oração, nós fazemos do momento que era para ser prazeroso, agradável, gostoso, um momento pesado, um momento chato, um momento obrigatório. Quando na verdade oração é um momento de intimidade com o Papai Celestial. Oração é um momento de abrir o coração. Oração é um momento de você se esvaziar na presença dEle. Oração é um momento onde você pode ser quem você é na presença dEle. E nós temos aprendido desde o domingo anterior algumas lições, e eu quero compartilhar, porque alguns não estavam conosco, não são da nossa igreja, para que você possa mais ou menos entender a linha que estamos trabalhando, e depois entraremos em assuntos novos, tanto agora de manhã, quanto amanhã de manhã, e hoje à noite o pastor Alexandro, meu primo, diretor do Ever, eu o convidei para pregar hoje à noite, até porque esse ambiente, esse lugar aqui, o objetivo desse lugar todo existir, não é para brincadeiras, não é para acampamentos, é para oração. E aí eu convidei também, porque ele tem uma visão muito ampla de oração, então eu convidei para hoje à noite pregar, então hoje à noite ele vai ser o preletor. E o que temos aprendido na nossa igreja, desde há 2 domingos atrás, nós estamos aprendendo a partir do texto de Lucas, capítulo 11:1, não precisa abrir, mas eu vou citar, onde Jesus Cristo está orando e os seus discípulos olham para ele, depois que ele termina a oração, e pede para que ele lhes ensine a orar. E Jesus Cristo começa a ensinar a oração do Pai Nosso, lá em Lucas, capítulo 11, está nessa sequência. E aí eu estou usando a oração do Pai Nosso descrita em Mateus, para dar continuidade, segmento a essa mensagem. E já aprendemos algumas lições. Primeiro, que Jesus Cristo, como homem, ele tinha que estar na presença do Pai para enfrentar os desafios como homem. Jesus Cristo, como homem, sabia das lutas que enfrentaria aqui no seu ministério. Por isso que ele se encontra orando o tempo todo. Então, se Cristo, como o homem perfeito, o Deus encarnado, precisava estar na presença do Pai para ter forças para enfrentar as demandas que ele tinha no seu ministério, imagine cada um de nós. Como é necessário adentrar na presença do Pai. A segunda lição que aprendemos, Deus ele tem uma expectativa que o busquemos em oração. Jesus Cristo, em Mateus 6, ele vai dizer, quando orares. Ele não está dizendo se orares, mas quando. Ou seja, Deus tem uma expectativa que adentremos na presença dele em oração. E essa expectativa não é porque ele precisa de você, mas ele sabe que você precisa dele e ele te aguarda para ele te ajudar. Então a expectativa é que você busque auxílio dele. Também aprendemos que oração é uma conversa. Da mesma forma que muitos de vocês já passaram pelo meu gabinete pastoral para pedir aconselhamento e abriram seus corações, assim é uma oração.
Às vezes a gente faz uma oração como se Deus estivesse bem longe ou sentado num trono branco, barba branca, e a gente bem distante, e a gente entra ali, joga para Ele o que tem que falar e vamos embora. Quando na verdade é uma conversa, como você conversa comigo nos seus aconselhamentos. Também aprendemos que a ortodoxia da igreja pode destruir nossa vida de oração. A formalidade. Às vezes a gente chega diante de Deus com muitas formalidades. E quem aqui é pai ou mãe sabe disso. Quais as formalidades que os filhos usam para conversar com a gente? Tem alguma? Ao contrário, são até indiscretos às vezes. São até meio mal educados, que a gente está conversando, eles atropelam tudo. Pai, mãe! No fundo, com Deus, não precisa de formalidades. A gente tem que respeitar, temos que ter temor e tremor, mas a gente não precisa de formalidades para falar com o nosso papai. Mas a gente enche as nossas orações de formalidades, e por isso que muitos têm vergonha de orar em público, porque acham que a oração do vizinho é melhor que a tua. Quando, na verdade, a oração não é para ser comparada. Quando eu vejo as crianças orando, eu amo demais. Sabe por quê? Elas são sinceras, elas falam o que vem na boca. Conversando no carro com a Sara, que é uma das professoras do Ministério Infantil, ela falou, tem criança que pede oração pelo ursinho. Abençoe o meu ursinho, não é? Mas talvez você diga, pastor, eu vou orar. Deus ouve isso, Deus está ouvindo o coração sincero da criança, melhor do que a minha ortodoxia cheia de formalidade, se tem um coração que não está puro. Então, cuidado com as formalidades. Segundo, aprendemos que oração não tem palavras certas. Que às vezes a gente, pastor, tem que falar assim, assim, assado. Não, oração é uma conversa. É você abrir o coração. Então, não tem palavras certas, tem um coração aberto para conversar com o Pai. Por isso que a oração não pode ser comparada uma com a outra. Também falamos que o tempo determinado, ele é muito relativo. Quanto mais intimidade, mais tempo. Quanto menos intimidade, menos tempo. E tempo é uma coisa muito relativa. Tem hora que você vai ter 5 minutos para orar, porque você vai entrar num lugar onde não vai dar mais tempo continuar em comunhão com o Pai. Eu já orei numa sala, eu lembro da... Cadê a Ana? A Ana do Henrique. Cadê a Ana do Henrique? Ali. Eu lembro quando eu conheci tua irmã Renildes. Eu fui visitá-la pela primeira vez no Hospital São Paulo, e eu lembro que quando eu cheguei para visitá-la, os médicos estavam cuidando dela, que ela estava numa crise. E eu lembro que os médicos falaram, pastor, o senhor pode esperar um pouquinho aqui fora, porque não pode entrar, que ela está numa crise. E eu fiquei do lado de fora orando, Deus, tenha misericórdia, intervenha. E depois de 20 minutos me deixaram entrar, mesmo ela tendo em crise, para ir orar lá dentro. Eu fui orar lá dentro, que os médicos falaram, pode entrar, vem orar aqui dentro. Uma das enfermeiras falou, porque ela não está bem. E graças a Deus depois viveu um bom tempo ainda, né, para a glória de Deus. Mas são orações que você vai fazer de imediato, então não é um tempo. Não existe um tempo determinado. Agora, quando eu entro no meu quarto, ali é um tempo maior. Ali é um tempo de intimidade. E também ainda falamos sobre a posição. Você pode orar assentado, de joelhos, em pé, deitado, até porque os enfermos deitados numa cama, numa maca, não podem orar em pé. Mas a posição que você se coloca diante do Senhor diz muito acerca do seu coração. Porque tem gente que nunca se ajoelha diante de Deus. Mas essa é a posição mais nobre de estar diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, de Jesus Cristo e o nosso Deus. Então, a posição mais nobre é a de joelhos. E aí eu vou lembrar da experiência que a gente ouviu domingo passado, da nossa amada Rebequinha e da mãe dela, da Corina. Lembra da experiência que eles contaram? Quando a enfermeira chegou às 5h13 da madrugada para ir orar, exatamente, ela chegou para a Corina, eu vim orar. Vamos orar então? Eu quero orar de joelhos. Ela reconheceu a grandeza de Deus, sem ser salva ainda, ela foi salva ali. E ela falou, eu quero orar de joelhos. Então, a posição pouco importa, mas ela diz muito sobre o nosso coração, se nós temos a liberdade de usar qualquer uma dessas posições. Vamos falar mais sobre isso depois. Depois aprendemos sobre a hipocrisia na oração. Jesus Cristo fala isso no verso 5. Verso 5, Jesus Cristo fala, não sejam como os hipócritas, porque os hipócritas estão preocupados com aquilo que vão falar. E aí a palavra de Deus fala de exemplos judaicos, aqueles que chegavam em pé nas sinagogas, ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ficavam nas esquinas orando de forma a se amostrar. E Jesus Cristo falou, eles já receberam os seus galardões dos homens, que se impressionaram com a sua falsa religiosidade, mas as suas orações não chegaram a mim. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, para que a motivação do nosso coração em orar seja uma motivação sincera, e não de hipocrisia, não de se aparecer. Por isso que quando a gente vai orar em público, a gente não tem que se preocupar com o que o irmão vai pensar da nossa oração. Se eu me preocupo, eu estou orando para ele, então não é para Deus.
Porque se eu estou sendo sincero, eu estou orando para Deus. Se você vai gostar das minhas palavras, do jeito que eu vou dizer, aí é um problema do teu coração que está enfermo. Porque eu não estou orando para você, eu estou orando para Deus. E quantas vezes a gente não consegue nem prestar atenção na oração, porque a gente está ali de forma meticulosa, pensando em cada palavra, quando na verdade a gente deveria estar unidos em oração, falando com Deus. Enquanto o irmão está orando, você pode orar no seu lugar. Enquanto o irmão está intercedendo, você pode interceder. E quantas vezes a gente está mais preocupado com aquilo que está saindo da boca, ao invés de aproveitar esse momento de intimidade com Deus. Cuidado, falei muito sobre isso, estão nos canais da igreja, para aqueles que não puderem estar conosco, onde eu detalhei tudo isso. Também falamos sobre a importância do lugar secreto. Jesus Cristo, nesse texto de Mateus, ele manda você entrar no seu quarto, fechar a porta para falar com ele. Primeiro, entrar no quarto significa um lugar de quietude, um lugar de sossego. Ninguém consegue se concentrar com Deus num lugar cheio de ruídos. Você pode orar na porta de uma sala de hospital, como eu fiz. Você pode orar dirigindo o seu carro. Você pode orar no meio do seu trabalho. Mas Jesus Cristo fala que você precisa também estar em um lugar calmo, de quietude, porque ali você vai ouvir Deus. Quantas vezes a gente entra no momento de oração, fala e sai igual. A gente não ouviu Deus. Por quê? Porque a gente estava agitado, havia ruídos, havia muitos barulhos. E é interessante que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre o lugar da quietude. Quarto é um lugar de dormir. Quarto é um lugar de descansar. Quarto é um lugar silencioso. Quarto é um lugar quieto. E Jesus Cristo fala, quer falar com o Pai? Entra no quarto e fica quietinho ali, no lugar de ambiente quieto. E fale com Deus. E ali nesse quarto, você não deve entrar com um animalzinho de estimação. Você não deve entrar com um filho. Você não deve entrar com um familiar. Porque é você e Deus. Porque tudo aquilo que tira o foco de Deus não pode estar ali. E é por isso que você precisa desse ambiente só teu. Um cachorrinho atrapalha, um filho atrapalha esse momento de comunhão, o cônjuge atrapalha, um celular atrapalha, um rádio atrapalha. Então é aquele momento, é só você e Deus. Por isso que Jesus Cristo fala, fecha a porta e fica sozinho. Mas ele ainda vai falar, sabe o quê? Ele vai falar, fecha a porta. Quando você está sozinho, num quarto de oração, você pode ser quem você é. Hoje você vê aqui uma carcaça, pastor Rui falando coisas da palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus. Mas só que o que está no meu coração, você não consegue saber. Mas eu também não consigo saber o que está no teu coração. Agora, quando a gente está no quarto secreto, sozinho, com a porta fechada, a gente pode rasgar o coração diante de Deus. E ali você pode ser tratado por Deus. Sabe por que muitas vezes não somos tratados por Deus? Porque a gente não fala sinceramente o que está no nosso coração com Deus. No quarto de oração é onde você fala para Deus dos seus pecados, daqueles pensamentos errados que você tem ou teve, daqueles desejos errados que você luta para não realizá-los, aquelas coisas erradas que você fez ao longo do dia, pensou, viu. É ali o lugar onde você é transformado. E aí eu usei essa expressão a partir desse texto, que oração é lugar de transformação. Porque a oração não é uma conversa apenas, é um lugar de transformação, onde você vai dizer para Deus, Deus, eu estou lutando contra esse pecado, eu estou lutando contra esse sentimento, eu estou lutando contra as minhas fragilidades, eu estou lutando contra isso, contra aquilo, eu tenho falhado nisso. Ali é o lugar onde você abre seu coração para falar dos seus medos, das suas ansiedades, das suas inquietações. Por isso que a gente fala que o tempo não é determinante, mas também revela muita intimidade. Porque ali você vai abrir teu coração para falar tudo para Deus. Falar, Deus, sabe o que está no meu coração? Eu sei que o Senhor já sabe. Porque a oração não é comunicar o que Ele já sabe. É você trocar uma conversa com aquele que pode te ajudar. É diferente. Deus já sabe. Antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que vai sair. Mas o momento secreto é onde você fala o que está no teu coração. Aquilo que eu sempre falo, tem coisas no meu coração que minha esposa nunca vai ouvir. Por quê? É uma luta minha com Deus. E ela não tem que saber, não é ela que vai me ajudar. E não vai interferir no nosso relacionamento, porque eu estou pedindo ajuda para aquele que pode me ajudar, diante das nossas fraquezas, das nossas lutas, dos nossos medos, ansiedades e inquietações. Por isso que oração não é um ambiente religioso, é um ambiente de transformação. Por isso que Jesus Cristo fala, fecha a porta, fique num lugar quieto, sem ninguém atrapalhar, e se derrame no altar do Senhor. E é nesse momento que Ele também fala ao seu coração. Lembra que eu disse nessa mensagem, que quando você está orando e vem textos bíblicos à mente, é o Espírito Santo trazendo. Não é você com a sua capacidade de memória que está trazendo os textos, não. Porque o teu coração não quer fazer o que é certo. A Bíblia diz que o bem que queremos fazer,
Não fazemos. E o mal que não queremos, esse sai facinho, não é assim? Então nós temos uma luta contra essa carne miserável, termo que o apóstolo Paulo usa, miserável, o homem que sou. Então a Bíblia está nos ensinando, quando você entra na presença de Deus e começa a vir textos bíblicos, já é resposta de oração. Então para pensar, quantas vezes eu estive orando a Deus e até diante desse exame que eu vou fazer, diante do diagnóstico prévio que o médico lá tocou o terror para mim e para minha esposa, aí eu lembro que a minha esposa já começou, tipo, eu vou ficar viúva. Aí eu coloquei a mão na perna dela, relaxa, amor, disso não vou não, disso não, né? Mas, brincadeiras à parte, eu lembro que um dos dias eu estava falando com Deus e abri a Bíblia aleatoriamente, às vezes eu escolho um texto específico, às vezes eu leio de forma aleatória, conforme meu coração manda. E eu lembro que eu abri e apareceu lá Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias. Deus está dizendo, independente de eu estou contigo, um dia de cada vez, vamos embora. Vamos embora, um dia de cada vez eu estou cuidando, independente do resultado amanhã, eu estou lá já cuidando de você. Então Deus está falando o tempo todo com a gente. Só que a gente precisa desse momento, porque foi no momento desse que Ele falou comigo. Foi no momento desse que Ele me deu vários textos para a gente mudar o formato da IBD da nossa igreja para o próximo ano, que depois eu vou falar mais sobre isso, mas quem esteve na reunião, né, já sabe do que eu estou falando. Foi em momentos como esse que Deus foi trazendo ao coração o que Ele quer para a igreja dEle, o que Ele quer para a minha vida, para a minha família, tudo isso é na oração. Se você não tem momento de oração assim, onde você se fecha para falar com Deus no lugar da quietude, como que Ele vai falar contigo? Você precisa dar tempo para Deus falar. Você precisa dar tempo para o seu coração ouvir Deus. Também aprendemos que oração não é vãs repetições, não são vãs repetições. A expressão vãs repetições no dicionário da língua portuguesa quer dizer palavras ocas, palavras vazias, palavras jogadas ao vento. E quantas vezes a gente vai orar a Deus e repete as mesmas coisas? Eu já disse isso. Quantas vezes eu comecei uma oração e no meio dela eu parei e disse, Deus, o Senhor não precisa ouvir o que eu estou dizendo, me perdoe. Sabe por quê? Eu liguei o botão do automático. Sabe aquela oração que você está falando com Deus, vai estar pensando em outra coisa? Quem aqui já cometeu isso também? Já fez todo mundo, né? Todos nós, né? E isso mostra que nós estamos em vãs repetições. Você pode falar a mesma coisa para Deus, no sentido do mesmo pedido. Eu tenho um pedido único, então eu vou pedir todos os dias. Mas não é aquela coisa mecânica, é aquela conversa. Deus, hoje eu estou aqui de novo, quero pedir a mesma coisa. Eu sei que o Senhor já ouviu, mas o Senhor disse que eu posso ser persistente até a resposta vir. Eu posso ir orando até a resposta chegar. É diferente de usar aquela expressão única, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. Na quinta, sexta vez, você já está pensando em outra coisa, pedindo outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque com as vãs repetições, onde a gente começa a falar com Deus coisas mecânicas. Por isso que já teve dias que eu falei para Deus, Deus, desculpa, eu vou cancelar, no bom sentido, essa oração, e vou começar de novo. Eu vou dar um Ctrl+X, deletar essa oração e vou recomeçar, porque o Senhor não merece ouvir o que eu estou dizendo agora, porque eu estou repetindo da boca para fora, é uma vã repetição. Talvez você diga, pastor, mas o Senhor fala isso com Deus? Fala, Ele já sabe. Ele sabia que eu ia orar ali de uma forma automática e Ele não ia gostar de ouvir, então eu fui sincero mesmo. Eu vou recomeçar. E aí aprendemos também, já no verso de número 9, que Jesus começa a nos ensinar a orar. Porque a oração do Pai Nosso foi uma resposta que Ele deu ao discípulo, que Ele pediu, nos ensina a orar, Jesus? Então a oração do Pai Nosso é um pedido é uma resposta de um pedido. E aí nós vamos aprender com a oração do Pai Nosso, como temos aprendido. E Jesus Cristo nos ensina que oração é falar com o Pai. Por isso que Ele diz, Pai Nosso. Ele está dizendo, o Pai não é só meu, o Pai Ele é nosso. Então você não está orando a um Deus distante de você, você está orando ao seu Deus, que também é o teu Pai. Amados, como é gostoso ver Maria Luísa na hora dos perrengues dela, vir correndo para mim ou para a mamãe, me ajuda, me ajuda. Esses dias apareceu uma baratinha desse tamanho, um filhotinho, dentro do brinquedo dela, lá que estava no banheiro. Banheiro não é lugar de brinquedo, mas estava lá e, enfim, ela usa para subir em cima, para escovar os dentes, lavar o rosto, lavar a mão, enfim. Aí apareceu uma baratinha desse tamanho. Pensa no desespero dela. Papai, ela não vai para a mamãe nessa hora, porque mamãe e barata também não combina. Não combina. Então é o pai. Pai, pai, papai, papai, papai. Aquele desespero. O que foi, Maria Luísa? Tem um bichinho no meu brinquedo. Tem um bicho. Um bicho desse tamanho, mais ou menos. As dimensões de uma criança.
Mas sabe o que é gostoso? É porque ela sabe para quem ela pode pedir socorro, ajuda, consolo, suporte. E ela vem dizendo, papai, papai. E aí a gente vai lá e resolve os problemas dela. Com Deus não é diferente. Nós temos um papai celestial que está de braços abertos para cuidar de você. Mas se você não entra na presença dele com essa atmosfera que ele é teu pai, você não vai conseguir deixar diante dele as suas aflições. Por isso que as crianças nos ensinam muito. Jesus falou, aprendam com as crianças. Às vezes a gente fala que as crianças é a igreja da manhã, em parte sim, maturidade, idade, para ocupar posições, mas também é a igreja do hoje, que nos ensinam a sinceridade de um coração puro, sabendo em quem encontrar respostas e assim por diante. Já na sequência aprendemos que oração é entender o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Deus. A oração do Pai Nosso começa assim, Pai Nosso que estás nos céus. Essa expressão nos céus dá uma dimensão que ele está lá e nós aqui, concorda? Essa é a ideia, certo? Só que por trás disso tem um valor de amor. Como que um pai que está lá, no lugar perfeito, santo, imaculado, se importa comigo que estou aqui pecando, errando, falhando o tempo todo? Por que ele faz isso? É amor. Um amor que foi colocado no mundo antes da fundação do mundo. Por isso que o próprio apóstolo João, lá em 1 João capítulo 4, 5, vai falar do amor de Deus, a ponto de dizer, você só pode amá-lo porque ele lhe amou primeiro. Ele nos amou antes da fundação dos séculos. E aqui nós aprendemos quarta-feira agora, dessa semana, que o amor de Deus é tão grande, que você pode ir até Ele, mesmo sujo, no seu erro, no seu pecado, na sua falha. É interessante que o diabo, ele é muito estratégico. Quando a gente erra, a gente peca, a gente pensa alguma coisa errada, fala alguma coisa errada, faz alguma coisa errada, qual é o sentimento que vem? De vergonha, de medo, de culpa, e aí vem aqueles sentimentos que o diabo coloca, você não é digno de Deus, você não é digno de falar com o santo dos santos dos santos, você não é digno de orar, Deus não vai ouvir suas orações, Deus é muito santo para você. O diabo ele começa a colocar um monte de minhoca na nossa cabeça para a gente se afastar do santo, santo, santo. Só que por outro lado, como nos ensina Davi, como nos ensina também a parábola do filho pródigo, todo o pecado que nós cometemos é contra Deus. Lembra do filho pródigo voltando? Pai, pequei contra o céu. Então todo o pecado é contra Deus. Mas onde nós temos a fonte de restauração? Em Deus. Você consegue entender isso? Que todo o pecado que nós cometemos é contra Deus, mas a única fonte de perdão e restauração também vem dele? Então por que eu vou me afastar dele quando eu estou no pecado? Por que eu vou me afastar dele quando estou fazendo algo errado? A legalidade da religião nos leva a olhar Deus muito distante por ser santo, e ele não consegue me ajudar, ou eu tenho que ter vergonha dele quando eu erro. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina que esse Pai que é nosso, apesar de estar nos céus, ele também está aqui em nossos corações pelo seu Espírito Santo, para nos ajudar diante das nossas fraquezas. Porque eu peco contra Deus, mas é só Deus que também pode me perdoar. Então por que eu vou ter vergonha de chegar diante dele? E vamos fazer um adendo ainda, que eu não falei na mensagem, mas veio agora ao meu coração. Quando você entregou sua vida a Cristo, você foi para a presença de Deus, não foi? Alguém aqui teve alguma salvação fora de Deus? Quando você chegou na presença dele, você chegou o quê? Sujo, sob a ira de Deus, sobre o pecado condenatório, caminhando para o inferno. Quando você chegou diante dele para receber salvação, porque você creu nele, você estava mais sujo do que você possa imaginar e condenado pela ira dele. Mas ele te recebeu de braços abertos para te perdoar. E por que agora, quando você peca, você não pode voltar para o mesmo lugar? Entendeu a estratégia de Satanás? Para a salvação eu fui até ele estando sujo e condenado. Mas agora, salvo, eu estou pecando, eu não posso voltar para essa mesma presença? Cuidado com isso, porque isso é a estratégia de Satanás. Você pode ter feito a pior coisa do mundo, mas você tem um pai que está dizendo, deixa eu te ajudar, deixa eu caminhar com você, deixa eu te limpar. Muitas pessoas, às vezes, saem da igreja, vivem no pecado, e não voltam, porque Satanás está ali dizendo, você não vale nada, você não presta, você está muito sujo, você está podrinho, você está extremamente sob a ira de Deus. Não, a gente não está mais sob a ira de Deus.
A gente está sob a graça de Deus, porque nós somos salvos pela graça. A ira de Deus não é mais sobre os seus filhos. A condenação dos nossos pecados, como um pai que disciplina, sim, mas não a ira. Um pai que disciplina não ira sobre seu filho. A Bíblia diz, cuidado para que a sua ira não destrua o seu filho na hora da disciplina. Então, quando Deus nos corrige, Ele corrige na disciplina do amor e não na ira. A ira de Deus é para aquele que não é salvo, que vai ser condenado. Então, é diferente. Então, quando Jesus Cristo fala, Pai nosso que estás nos céus, tem a conotação, Ele está lá, mas Ele ainda é teu Pai. E não deixe de buscá-lo. Se você está em pecado hoje, nessa manhã, e quer ter sua vida transformada, é no altar. É na presença dele. O mesmo Pai para com quem você peca é o mesmo e único que pode te dar a libertação dos seus pecados, da tua ajuda, que pode te ajudar e pode te dar o bálsamo necessário para você ter a sua vida transformada. Quando eu peco, não tem que me afastar dele, eu tenho que me aproximar dele. Por isso que a história do filho pródigo, em essência, revela Deus e os seus filhos. Os hipócritas que não saem da presença dele, mas estão com o coração sujo, como o filho que fica, como aquele que é sincero e sai para aprontar e volta arrependido. Ali revela o status de uma igreja, onde muitos não saem e se acham melhor do que os que saem, quando na verdade às vezes os que ficam são mais sujos do que os que saem. Lembra do irmão do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta? Que festa é essa? Que celebração é essa? Que história é essa de celebrar o filho que voltou? Isso é hipocrisia. Isso é um coração sujo. Isso é um coração que está longe do Pai. Ao invés de celebrar com o irmão que voltou, como diz o texto, ele está olhando para a sua falsa santidade, dizendo, eu sempre estive aqui, nunca tive nada de festa, você nunca matou um novilho para mim. Mas o relacionamento com Deus é esse. Eu posso estar no fundo do poço do pecado, e Jesus está dizendo, o meu sangue já te cobriu. O meu sangue é suficiente para te tirar daí. Volta para a presença do Pai. Tem uma das músicas que a gente ouve muito lá em casa, do grupo Nova Voz, que fala por amor, né? Como é que é aquela que Jesus Cristo está convidando, você lembra? Depois eu vou colocar uma música linda, por Eu Te Amei, que fala que Jesus Cristo nos ama. Não, essa é outra, irmão. Eu vou lembrar, depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Uma música linda que Jesus está dizendo, você se afastou, mas eu continuo te amando. Eu não desisti de você. Caminhar com Deus em oração é entender que o Pai nunca desistiu e nunca vai desistir de você. Se você teve um encontro com Cristo, Deus nunca vai te abandonar. Mesmo que você procure fugir para o lugar mais longe, esteja na lama do pecado mais profundo, Deus está dizendo, eu estou lá para te resgatar. Talvez os hipócritas vão dizer, esse não tem mais jeito. Mas quem é que dá a última palavra na vida do povo de Deus? Deus, é Ele. E Ele está dizendo, Pai nosso que estás nos céus, Ele está se importando com você, amém? Ele nos ama de uma forma tremenda. E falando isso, eu até quero me emocionar, porque é gostoso saber que Ele está dizendo, eu quero te ajudar. Eu não estou aqui para te condenar, porque eu já te salvei. Eu estou aqui para te ajudar. A oração, a intimidade da oração com Deus, nos leva a um momento novo, onde nós entramos na presença dEle para ser renovado, restaurado, limpo, independente do que está no nosso coração. Nessa manhã, o que tem no teu coração? Como é que está seu coraçãozinho diante de Deus? Talvez você tenha feito algumas coisas erradas, pensado em algumas coisas que não são legais. Posso falar uma coisa? Bem-vindo ao mundo normal. Isso é ser crente. Ser crente não é ser santo, 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 santo. Ser crente é viver uma luta diária para vencer a carne, vencer as tentações, a luta contra o diabo. E sabe qual é o mais interessante? Você vai cair. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Mas sabe qual a novidade? Nenhuma, porque a palavra de Deus diz que nós somos assim. Não deveríamos, mas o pecado ele é muito pesado. O pecado ele é muito forte. O pecado nos atrai demais. Satanás sabe como nos convidar para errar. Mas sabe o que Jesus está dizendo? O meu sangue na cruz é suficiente para te perdoar até daquilo que você fez essa semana, vai fazer semana que vem, vai fazer daqui 1 ano. Isso não é legalidade para pecar. Isso é entender que quando você se tornar um homem, talvez uma mulher um pouquinho mais sujo na sua mentalidade, concepção, ou na concepção da palavra, Deus está dizendo, volta para mim.
Jesus está dizendo, volta para mim, volta para mim, volta para mim. Por isso que Jesus Cristo, ele é contra a legalidade da liturgia da oração. Quando eu falei de formalidade no primeiro culto. Porque na formalidade eu não consigo falar assim com Deus. Mas num quarto secreto eu consigo dizer, Deus, essa semana pensei naquilo de novo. Falei aquilo de novo. Assisti aquilo que não devia. Fui mal intencionado naquilo que fiz, naquilo que falei. Estive no lugar onde não deveria. Fiz de novo o que o Senhor não gostava. Ali a gente pode ser sincero. Sabe por quê? Porque a oração é lugar de transformação. Vamos repetir? Para gravar bem? Oração é lugar de transformação. É ali onde nós somos transformados por Deus. Por isso que a oração legalista, ela não passa do teto. Porque a oração legalista é blá, 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 vão repetições. Agora, quando você está ali falando com Deus, você chora, você se alegra, você ouve Deus. Por isso, amados, que a casa de Deus, de oração de Deus, é um lugar chamado hospital. Porque a igreja é um lugar onde nós somos restaurados. Onde o mundo diz, você não presta, e alguém lá dentro diz, você presta. O mundo diz, você não vale nada, e Jesus está dizendo, eu morri por ti, então você tem um valor muito grande para mim. A gente vai para a presença de Deus na sua casa de oração, e Deus vai dizer, deixa eu te ajudar nas suas fraquezas, lutas, dificuldades, problemas. Deixa eu te ajudar. Por isso, amados, que a gente precisa realmente aprender a orar. Não orar de forma legalista, mas orar realmente de uma forma onde nós vamos abrir os nossos corações diante dele, para sermos transformados. Aqui foi só um resumo de tudo que já aprendemos, mas aprendemos coisas novas, então não vou além que o tempo já está terminando. Hoje à noite eu não sei o que o meu primo vai pregar. Eu falei ontem quando a gente estava almoçando, ele falou, pastor, quer que eu fale alguma coisa, eu cite alguma... Eu falei, irmão, deixa Deus falar no teu coração, deixa. Você tem uma visão de oração, tanto que o sonho dele é que naquela sala de oração ali que nós vamos fazer a devocional depois do almoço, é que tenha pessoas 24 horas orando, todos os dias. Esse é o sonho do meu primo. Ele tem uma visão de oração muito grande, e Deus tem honrado. Esse lugar aqui, ó, é um milagre, é um milagre. Hoje à noite eu vou pedir para ele contar a história para quem não conhece. E aí esse lugar é um milagre. Por quê? Porque eles dobraram os seus joelhos para orar a Deus. Então eu pedi para ele falar um pouco. Então hoje à noite ele vai falar um pouco, não sei o que. No culto da fogueira nós vamos ouvir mais um pouco, que aí eu vou estar lá ministrando. E amanhã de manhã estarei pregando também, depois da caminhada de oração. Mas quero encerrar essa primeira mensagem perguntando para você: você tem tido uma vida de intimidade com Deus? Eu não estou perguntando se você ora, eu estou perguntando se você tem tido intimidade com Deus. Oração é religiosidade. Intimidade com Deus é uma caminhada de transformação. Não faça da oração, meus amados, um ambiente chato, porque não é. Não faça da oração um ambiente religioso, mecânico, porque não é. Mas faça da oração um lugar prazeroso de transformação, onde você entra de um jeito e sai diferente. Onde você entra chorando, mas você sai com a paz que excede todo entendimento. Onde você entra ansioso e com medo, e sai com uma fé para chutar o diabo que aparecer na frente, como dizia pastor Josué. Se a gente não entender que ambiente de oração é isso, a gente ainda não aprendeu a orar. Eu não estou dizendo que Deus não tem ouvido suas orações, ou as minhas quando são assim. Eu só estou dizendo que o ambiente de oração pode ser infinitamente melhor do que muitas vezes temos feito. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Diante de toda essa palavra que o Senhor tem ministrado, ó Pai, em nossa igreja já há 2 semanas. O Senhor tem ministrado em nossos corações sobre o momento de oração. Às vezes, ó Pai, nós somos religiosos, ortodoxos demais, no nosso relacionamento com o Senhor, que deveria ser um relacionamento simples, onde nós estamos falando com o nosso papai. Como devemos, ó Pai, aprender com as nossas crianças, quando vêm nos procurar, dizendo, papai me ajuda, papai me socorre, papai, eu te amo, papai, obrigado. Como devemos aprender com elas? Como devemos aprender com elas que na sua sinceridade, ela sempre está buscando auxílio, ajuda, naquele, ó Pai, que é o Senhor que pode nos socorrer e nos ajudar.
Que possamos olhar para as nossas crianças e aprender com a dinâmica delas quando vem procurar a cada um de nós como pais, e fazer o mesmo na presença do Senhor. Entendendo que nós podemos orar na porta de uma sala de hospital, podemos orar no nosso carro, podemos orar em qualquer lugar onde estivermos, tomando banho, não importa, mas também precisamos ter, ó Pai, aquele momento de intimidade no quarto secreto. Que possamos, ó Pai, separar esse tempo para, em cada momento como esse, ser transformado pelo Senhor. Oração é isso, é ambiente de transformação. Ambiente onde somos, ó Pai, renovados, onde temos, ó Pai, a nossa vida realmente transformada. Nos ajude, ó Pai, a vivermos dessa forma cada dia. Não porque o Senhor precisa de nós, mas porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor e muito a cada dia, e o Senhor sabe disso. Por isso que o Senhor tem uma expectativa que a gente busque a ajuda do Senhor. Como nós pais temos aquela expectativa que os nossos filhos venham até nós pedir ajuda, o Senhor da mesma forma tem essa expectativa. E que assim possamos fazer, ó Pai, para que possamos crescer na intimidade com o Senhor e sermos cada vez mais instrumentos nas mãos do Senhor. Ainda de cabeças baixas, olhos fechados, Deus falou ao seu coração. E você quer dizer, pastor, ore por mim. Deus ministrou em minha vida. Eu preciso melhorar a minha vida de oração. Eu preciso fazer algo diferente no meu momento a sós com Deus. Deus está abrindo minha visão para que eu comece a caminhar por outros patamares, diferentes do que tenho feito até aqui. E peço que o Senhor esteja me ajudando em oração. Levanta sua mão, quero orar por você. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus, quase totalidade das mãos. Deus é bom. Mas eu quero fazer uma pergunta muito específica. De repente você, por causa dos seus erros, falhas, pecados, você tem se sentido longe de Deus. Mas você ouviu nesta manhã que Deus está dizendo, volta, eu te amo. Eu não estou olhando você por causa dos seus pecados, eu estou olhando você pela graça que meu filho te deu. Eu estou olhando você pela ótica do sangue de Cristo, do meu filho derramado na cruz. Eu não estou me importando por aquilo que você fez. Nós vamos cuidar disso, te ajudar. Mas eu quero que você venha buscar ajuda em mim. Porque eu sou o Deus da misericórdia, o Deus de graça, eu sou teu Pai. E quero te ajudar a sair dessa vida, ou dessa escravidão desses sentimentos, daquilo que você já fez, mas que até hoje te condena. E você quer dizer, pastor, ore por mim. Eu quero me sentir realmente liberto e perdoado por Cristo Jesus. Levante sua mão, quero orar por você. Amém, 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 glória, amém, 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 glória a Deus, amém. Como é gostoso ser sincero com Deus. Você está sendo sincero, meu amado, minha amada. Você está dizendo, isso me incomoda, mas eu quero tirar em nome de Jesus. E como é gostoso saber que Ele faz. Como é gostoso saber que Ele tira. Como é gostoso saber que Ele nos transforma. Porque ambiente de oração é para isso. É para ser transformado pelo Senhor. Pai, consagramos ao Senhor todas essas mãos que foram levantadas nesta manhã. O Senhor conhece cada decisão que está em cada um desses corações. E que a Tua obra se complete na vida delas para a glória do Senhor. Continue a falar aos nossos corações, tanto na devocional pós-almoço com o irmão André, na pregação à noite com o pastor Alexandro, amanhã no culto da fogueira depois comigo, amanhã cedo mais uma vez pregando a Tua palavra, devocional depois do almoço, que em cada momento, ó Pai, Teu Santo Espírito tenha a liberdade de usar nós que estaremos aqui como instrumento nas Tuas mãos, mas também de ministrar em nossos corações, que todos nós, começando pelo que vos fala, saia desse acampamento muito transformado para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus com a última canção, e depois o irmão Evandro está com a palavra para falar sobre as gincanas. Lembrando que quem está usando esses dois microfones, acabou a pilha, tá? Pessoal, senta um pouquinho, rapidinho, pessoal dos cânticos podem vir, pode sentar, vamos reconhecer os visitantes. Me empolguei e me perdi. Vamos lá. Nós temos conosco o Danilo, a Eline, a Sofia e o Mateus. Miguel, quem falou Mateus? Miguel. Ele é irmão do nosso amado irmão Guilherme.
Né? É cara, não tem nem como negar, né? Mas sejam bem-vindos, Deus abençoe. Temos também o Isaac e a Silvana, ele é filho do pastor Mário, eles são lá da Igreja Batista Bíblica de Vila Natal, sejam sempre bem-vindos, Deus abençoe. Temos conosco também a Vandinha, amiga da Manu, já é o segundo acampamento que ela participa com a gente, Deus abençoe, seja sempre bem-vinda. E deixa eu ver, estou esquecendo de mais alguém? Danilo já é da casa, vai. Como primeiro acampamento, então, Danilo também, namorado da Wanda, primeiro acampamento, mas já é da casa, tem estado na igreja muitas vezes. Se for assim, o Marte... Deixa eu ver. Se for assim, eu também sou visitante, né? A igreja conhece mais a Irene do que eu, vai falar, vocês estão em fogo, né? Mas, amados, sejam todos bem-vindos, é muito bom recebê-los no nosso acampamento, o restante é ação da casa. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus. Amados, enquanto cantamos, vamos se abraçar? Todo mundo se abraçando para todo mundo se sentir bem-vindo, tá bom? Evans, é o canal 10 e o 16. O povo está se abraçando. Quatro e 9. 9. Som, já ligou. 9. Um, dois, testando a EI. Som. Um, dois, testando a E, I, O, U. Amém, amém, amém. és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Rei.
pessoal. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperanças para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperanças para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão
lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Podem sentar-se. Som. Som. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Primeiro, eu quero uma salva de palmas, por favor. Essa salva de palmas é para cada um que está aqui, que está investindo o seu tempo e os seus recursos. Irmãos, eu amo acampamento, minha esposa ama acampamento. É o melhor investimento que você poderia fazer, é estar aqui hoje. Estar aqui conosco esses dias. Então, falando disso, como aproveitar melhor nosso tempo? Respeitando a programação, os horários, para que a gente possa aproveitar nosso tempo e também fazer as atividades e aproveitar nosso tempo livre, que é muito importante também nós fazermos aqui. Então, a gente vai fazer as gincanas em 3 períodos. Vai ser esse primeiro período agora, hoje, a parte da manhã. Hoje também na parte da tarde, depois da devocional. Agora no período da manhã, a gente vai começar às 11 horas, daqui a 20 minutinhos. Vai ser rapidinho, é meia hora só. Eu sou muito chato, minha esposa sabe disso. Então, eu tive bastante cuidado em preparar, em planejar, para que a gente tivesse o melhor andamento, para que a gente pudesse também fazer esse momento da melhor forma. E aí eu peço a colaboração dos irmãos. Quanto mais irmãos participarem, não é obrigado a participar, mas quanto mais irmãos participarem, vai ser ótimo para todo mundo, para a gente criar esse relacionamento, para a gente dar risada, para a gente ter memória para o futuro. É muito importante para que a gente possa participar, os que podem, os que querem participarem. Tá? Então, nesse primeiro momento, às 11 horas, daqui a meia hora, na verdade, daqui a meia hora, conforme esse relógio aqui, mas 20 minutos no relógio de Brasília, a gente vai dividir os times e vamos fazer duas atividades, tá? Nesse período da manhã. Vai ser das 11 até as 11h30, mais ou menos. E no período da tarde, depois da devocional, às 2h... E o pastor está vindo aqui, eu acho que vai mudar alguma coisa, peraí. Mudou uma coisinha, mas não vai mudar nada pra gente, não. Vai ficar melhor ainda, a gente vai ter mais tempo livre. Depois o pastor vai mandar no grupo o horário do almoço. Posso falar, pastor? Posso falar, né? Posso. Então o almoço não vai ser meio-dia. Não posso falar. Ele vai mandar no grupo. Então, tá? Quem não tem Wi-Fi aí, o pastor mandou a senha. Quem não tiver conseguido conectar, fala com a gente que a gente passa. Tá bom? Então vamos manter assim. Primeiro período de gincanas, das 11 horas até as 11h30. Vamos dividir os times e duas gincanas. Período da tarde, depois da devocional, das 14h30 às 15 horas. Mais 30 minutinhos aí para a gente fazer as nossas gincanas. Amanhã, pela manhã, não sei ainda. Mas eu vou falar para vocês depois do culto, nesse mesmo horário, tá bom? Deixa eu fazer tudo. É isso. E eu só queria mais uma salva de palmas, por favor. Não é para mim, não. É para a Josi e para a Majoí, que fizeram esse trabalho tão difícil ano passado, que foi uma bênção. E por causa disso, eu quis me candidatar a fazer esse trabalho esse ano para vocês, deixando elas um pouquinho soltas para fazer o que quiserem. Então, estamos aqui para fazer o melhor para a gente, para a nossa comunhão e também para louvar a Deus, tá bom? Eu vou orar e a gente está despedido, tá bom? Amém. Mais uma coisinha. Amados, não, tô brincando. Sobre a questão do almoço, eu só vou confirmar na cozinha.
Só me avisa. Da próxima vez só me avisa. Mas eu vou ver com o pessoal da cozinha. Alguém está com fome? Não. Tá. Eu vou ver se a gente coloca o almoço para 1h. Aí a gente ganha mais tempo depois da gincana para a piscina, jogar bola. E aí a gente aumenta a fome para almoçar 1h. Porque o período da tarde de folga está muito extenso. E como a gente atrasou um pouquinho agora pela manhã, então a gente almoça 1h. Só vou confirmar com eles, mas fique de olho no grupo. Assim que eu conversar com o pessoal do buffet, eu aviso vocês. Vamos nos colocar de pé. A gente vai encerrar essa primeira parte da manhã. Pai querido, Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito até aqui, por ter nos trazido em paz ontem, sem nenhum incidente, sem nenhum acidente. Senhor, obrigado por ter nos livrado dos perigos da estrada, Senhor. Te agradecemos por esse momento que tivemos agora, de adoração, de explanação da Tua palavra, Senhor. Que o poder da oração possa nos transformar a cada dia, Senhor. A começar de mim, Senhor, que cada um possa ter um tempo de qualidade com o Senhor para fazer esse diálogo, essa conversa com o Senhor. Agora nos despede desse momento, para logo mais as gincanas e também o almoço e as demais atividades do nosso dia hoje. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Despedidos, irmãos.